Aí está, bom dia pessoal. Quarta-feira, que baita dia, 19 de março de 2025. Agora são exatamente 10 horas e 55 minutos. E para quem ainda não me conhece, o meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Tá lá o Bill, ó, saindo, se arrastando. Saiu na minha frente, agora perguntou se eu sou diamante. Eu só fiz assim, parece... É, porque eu só faço comfort, eu desligo X e a minha taxa tá 70%. Isso aqui é maravilha, Bill. Se lambuza com ela, depois tu me diz o que tu ganhou com isso. E se você ainda não me conhece, meu nome é Daniel, sou motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, é isso aí? Ah, tô todo perdido. Nada como um dia após o outro e uma noite bem dormida no meio, né? Dormi que me acordei que não sabia que dia que era hoje. Coisa boa quando a gente deve assim, apaga, pá, deita na cama e pá. Se você chegou de paraquedas neste canal, não sabe de onde eu vim, não faz ideia para onde eu vou e muito menos o que eu me alimento, aproveite agora, deixa o like, inscreva-se e torne-se membro. E não esqueça de ativar a porra do sino para receber sempre em primeira mão as novidades deste canal de merda. Dito isto, falando muito sério, meu amigo, meu seguidor, meu companheiro, meu bruxo, deixa o teu like, tá? Mesmo que tu não tenha gostado dessa pequena introdução, mas se já chegou aqui a quase 2 minutos de vídeo, só tem uma coisa que eu te peço: deixa o teu like aí. Te dá 30 segundos pra tanto, depois a gente continua a nossa conversa. Deu? Já deixou o teu like? Não, ainda não consegue, né, Moisés? Preciso de ajuda aí. É só clicar no... Foi? Aí está, agora sim. Vamos dar-lhe então. Em movimento, buscando meu primeiro passageiro do dia. Esqueci de ver o nome dele. Só sei que é no Hospital Vila Nova. Deslocamento longo para começar. Mas aqui na Vila Nova é melhor tu pegar uma corrida para ir pro travesseiro, quer dizer, edredom da vida, e sair daqui o quanto antes do que ficar aqui batendo cabeça passando raiva. Eu tava quase 7 minutos, acho. 11h04, não, 10h58. Mais ou menos uns 5 minutos eu fiquei no carro até tocar essa corrida. Tentei pegar 2 tururus, que teve algum dedo nervoso mais rápido do que eu. E aquela coisa de sempre, né? Tocando pra buscar 10, tocando pra buscar 12, tocando pra buscar 15 minutos. Daí quando toca pra Oscar Pereira número 1000, que é o que eu tenho que buscar agora, melhor é buscar. Porque Oscar Pereira número 1000 é ali no bairro Santo Antônio, já praticamente anexo ao edredom. Patati patatá. Enfim, uma bela quarta-feira, a temperatura está sensacional. Não sei quantos graus, não descobri ainda, esses carros até agora não apareceu. Mas eu gostei de um comentário de um colega ontem, foi bem produtivo. Ele disse: se caso eu não conseguir descobrir a temperatura no carro, que eu posso ficar tranquilo, que o meu celular deve ter, diz ele. Eu acredito que o teu celular tenha um aplicativo de tempo que normalmente fica na área de trabalhar, na tela inicial, mostrando a temperatura e tal. Sim, meu amigo, eu sei que meu celular tem, não tenho dúvidas em relação a isso, né? Mas chega desse papinho furado de temperatura no carro, tá dando o que falar já. Não sou Cleocum mesmo, vocês não estão aqui, por favor. É no prédio de oftalmologista. Ele está seguindo com C. Pá, que preguiça, tio. Qual é o nome dele? Saiu ali. Ele está seguindo com C. Ah, que preguiça que me deu, tio. Buscar o cara que escreve assim: uma bolsa atravessada. Ah, então é pra terceira, né, por cima. Quem chamou foi o Pedro. Só diz uma bolsa atravessada, então deve ser obrigada. O Pedro disse obrigada e escreve seguindo com C. Que vontade de cancelar, né, Moisés? É pra começar. E chega de mandar mensagem, merda! Cara aqui na frente da... Agora é cara, agora não é mais obrigada. Da oftalmologia. Ele continua mandando mensagem. Então eu vou errar o prédio. Faz de conta que eu não li as mensagens, porque já mandou 4 em menos de 30 segundos. Não, eu falei essa coisa assim. Tem corrida que tem que fazer, né? Mas com certeza, se o passageiro
deverá ser bloqueado ao final da jornada. Será? Nunca saberemos. Enfim, é isso, né? Vamos dar então. Não sou Cleocum, não precisamos de temperatura. Quando você estiver vendo esse vídeo já aconteceu tudo. Então não interessa mais se está 20 graus ou 28. 30 se choveu, você vai saber. Se não choveu também, tu já vai saber, né? Porque é isso que eu vou mostrar ao longo do dia. O meu dia como motorista de aplicativos aqui na cidade de Porto Alegre, pra cima deles e ferro nelas. Vai, Moisés! Vou ler a mensagem completa agora. A Luciana pediu pro Pedro. Essa informação eu não tinha visto ainda, porque não tinha procurado saber, né? E não é seguindo, é ceguinho. Ela disse que ele está ceguinho, no caso o Pedro, com uma bolsa atravessada por causa do exame que ele deve ter feito agora aí. Agora tem que achar o ceguinho chamado Pedro com uma bolsa atravessada. Assim como quem vai a merda. Vai. Só porque tá ceguinho. Só porque tá ceguinho. Véio abusado. Aí eu ele de... Não precisa virar a câmera, né? Ele de bengalinha e tal. Fez exame de vista lá no Hospital Vila Nova. Pedi pra entrar aqui no condomínio. Enfim, falei pra ele, olha senhor, não me custa nada. Não me custa nada, eu tô vendo que o senhor aí tá com dificuldade de... Porque fez exame de vista e tal. Tá tudo certo, vou entrar ali e o assunto tá encerrado. Agora, que falta de respeito, de falta de segurança, falei pra ele assim, pois é, né? Sim, imagina. Cada um, né? Enfim. Deu uma assustadinha nele. E talvez venha mais uma nota 1 por aí. Agora vamos ver se o porteiro do Dorminhoco, que demorou quase 1 minuto pra escutar as buzinas, vai estar esperto, tá esperto pra abrir o portão pra mim. Enfim, finalizei a primeira corrida aqui nesses blocos aqui das Carpereiras, bairro Santo Antônio, em frente ao cemitério. Pra quem não sabe, do outro lado da avenida ali, ó, aquele muro. Ó, 8h37, Fernandes Vieira, vamos dar ali. Não para. Não quer dizer que seja rico, muito pelo contrário, tô passando raiva. 12h10, não parei ainda desde que liguei o aplicativo. Tô aqui no aeroporto, não sei se consegue perceber. Com R$50. Recusei mais 80 corridas, fiz 4. Fiz 5. Mas recusei mais 80 corridas até agora. Sem exagero da minha parte. Não para. Mas tocou já 31 pilinhas aqui mesmo do aeroporto. Já tô descendo pegar o Marcelo para levar. Só dizia Padre Cacique, R$32, 31,72. Tudo certo, nada resolvido. Como só diz Padre Cacique, o meu palpite é aqui no Hotel Hilton, que tem lá no Pontal. Porque não dizia número, não dizia porra nenhuma. E é só um palpite. Quando eu finalizar a viagem, eu mostro pra vocês onde estarei. Será que eu acertei? Deixe seu comentário aí. É no próprio hotel, no próprio Pontal mesmo. Não apareceu o 2893 da Padre Cacique, não entendi porquê. Normalmente aparece. Mas enfim, trouxe dois, eu acho que são juízes de Brasília, algum evento em Porto Alegre. Não quis perguntar, estavam tão engajados na resenha deles. Não quis ser motorista fofoqueiro, intrometido. Enfim, agora eu vou ali abastecer. Deu alerta de pane seco. Não sei quanto que tá o posto ali, quanto que tá a gasolina no posto da Diário de Notícias. Normalmente ele é mais barato que os postos da região. Era isso que eu vi hoje. O que eu tava falando mesmo? Perdi 37. Não. Barra pesada, dizendo. Você conhece os altos do IP? Aqui na zona sul de Porto Alegre, bairro Espírito Santo. Esse lançamento antigo que tem aqui atrás do Bistec. Entre a Cirino Prunes e o Morro da Comunicação. É onde estou agora. Pois bem, se tu vem vindo pela Juca Batista para vir para cá, tu tem duas opções. Tu chega na rótula com a serraria, dobra a direita e depois dobra a esquerda na Cirino Prunes e cheguei. Ou tu segue, passa o Bistec, dobra na segunda rua à direita, atravessa um triângulo que um dia era mato, mas hoje não tem muita coisa na verdade, a não ser o final da linha do T1, o posto do SAMU e muita prostituição e venda de drogas, segundo a minha passageira. Barra pesada, ela disse, moço,
Não, dobra à direita na serraria ali, é muito barra pesada. Eu fiz questão. Barra pesada? O que é barra pesada, senhora? Ali na outra rua ali, isso é muito barra pesada. O que é barra pesada ali, senhora? Tem muita prostituição e venda de drogas. Sério? Tu não sabe o que é barra pesada, senhora. Enfim, não quis entrar no mérito com ela, não discutir. Tô com uma preguiça para confronto, tô com uma preguiça para argumentação. Eu tô uma preguiça hoje para falar. Mas desistir é pros fracos. Tá tudo vermelho a cidade, tô aqui entrando no bairro Espírito Santo, loteamento alto do IP. Tocou duas, uma para buscar 10 minutos, eu tô só no Comfort. Uma para buscar lá no colégio João Paulo, para buscar lá no João Paulo 10 minutos. Sei lá para onde tinha que te levar, nem me interessa. 10 pila a corrida. Comfort, 10 minutos para buscar 10 pila a corrida. Repito, Comfort, 10 minutos para buscar. Se a viagem tiver 1 minuto, não pode ser 10 pila a corrida. Mas não vai, não tinha 1 minuto, tinha 2 ponto pouco qualquer coisa km. Tava com dinâmica de 2 e pouquinho, ou seja, era a corrida mínima, buscar 10 minutos. Tem uma outra que eu pra fazer, só que eu não vou no Super Davi. Eu não vou pagar pra ver nem pensar. Tô com preguiça do confronto, tô com preguiça do embate. Quanto menos me envolver com pessoas hoje, melhor pra mim. Preciso fazer aquele exercício, sabe? Extremamente irritado e extremamente ansioso, sem motivo algum. Talvez por ter acordado. Assim que eu estou me sentindo. Não tive embate com ninguém até agora, não sei essa aí que vê ela gasta letrinha de... Sabe, madamezinha de meia idade? Aquela coisa assim que venceu na vida, entre aspas. O filho estuda na... Que é o papinho das duas, eram duas colegas de um... Não interessa, eu não vou falar, não preciso abrir nada da vida delas. Duas colegas aí, duas senhoras, seus 50 anos de idade, talvez menos, né? A mesma faixa etária que eu, cantando vantagens da vida delas. Porque o filhinho, não sei o que, da fulana estuda no Marista, que o outro meu estuda não sei aonde. Porque a van, porque não sei o que, daí me largou essa barra pesada. Vai se fuder. Vai aprender o que é uma vida real. Não falei nada pra elas, na verdade, tô falando pra vocês. Mas tudo isso que eu queria ter dito era pra elas. E o meu primeiro passageiro lá, o ceguinho, segunda moça. Desculpe a pizza, tá? Isso também é ansiedade. Extremamente ansioso. Tô no ar-condicionado desde que saí de casa. Não tá calor na rua. Deve estar fazendo uns 22, 23 graus. E sim, estou no ar-condicionado. Só por causa do barulho da rua. Não quero envolvimento de motoqueiro dentro do meu, né, nos meus ouvidos. Já basta os passageiros. Os passageiros todos de boas, na verdade. O problema hoje sou eu. Tocou. Era isso que eu queria. 24 pilas com parada para levar para Silvio Silveira Soares. 22 minutos, 24. Não. Consigo coisa melhor. Tô a fim de fazer viagem com parada. Não tô afim de envolvimento. Tenho pavor aí embaixo. Não dá pra negar que tá tendo. Não dá pra negar que tá tendo. Mas também não dá pra negar que tá difícil pra caralho. Mas quem disse que seria fácil, né? Tem uns que entram aí nos aplicativos achando que tem segredo, que tem fórmula mágica, que é só ligar o aplicativo e sair correndo. Também achava isso lá atrás. Vou ligar o aplicativo, vão passear e vão ganhar dinheiro com isso. Beleza. Te garanto que passear tu vai. Sem dúvida nenhuma, passear tu vai. O passeio é garantido. Vai ganhar dinheiro. Tá cada vez mais complicado. Mas tá tendo. E eu não posso reclamar. E isso aqui não é um take de reclamação. Muito pelo contrário. Só queria exaltar que não são 3 horas da tarde. Eu já tô com R$160. Assim como quem vai à merda.
Eu não sei quantas corridas eu fiz, eu vou ver direitinho. Porque acho que agora parou de tocar. Estressa esse cara aí, chegou rápido demais, parou na minha frente. Já achei que fosse a Track, mas é só um colega deixando duas moças aqui, provavelmente para a mesma firma que eu deixei o Thiago. Deixa eu ver quantas corridas eu fiz. Antes, deixa eu mostrar para vocês onde estou. Estou aqui no bairro São Geraldo, na Avenida Polônia. Consegue perceber que é a Polônia ali, ó? Tá bem em cima o meu triângulozinho. Esse triângulozinho na verdade é Moisés, tá? Ali é Avenida Farrapos, bairro 4º Distrito, bairro São Geraldo, região do 4º Distrito. Agora são 2h50 da tarde, né? E eu tô aqui, parado nessa sombra. Parece que parou de tocar. Depois que eu falei com vocês que eu não lembro nem onde eu tava, lá na Zona Sul, eu parei pra almoçar numa árvore, numa sombra lá. Que nem essa agora que eu tô, por sinal. Liguei o aplicativo e não parei mais. E 12 corridas eu fiz para R$157. Isso é um ticket baixo, é verdade, bem baixo. Ontem eu tava com 11 corridas, era 4 horas da tarde, eu acho, com R$201. Mas ontem eu fiz uma corrida de 50 para Cachucha. E daí também por isso que o meu ticket aumentou. R$52. Mas o que eu queria dizer, foram 12 corridas que eu fiz, que eu aceitei, que eu realizei, que eu finalizei. Quantos quilômetros eu rodei hoje? Deixa eu ver o trip aqui. É aqui, ó, 157. Até o presente momento eu tô com 84 km rodado, 11.7 km, 3 horas e 42 minutos de carro ligado, motor ligado pelo menos. E fiz 12 corridas, eu queria exaltar isso aí, 12 corridas, mas eu recusei mais de 100. É isso que me incomoda. É isso que me estressa. A ansiedade não é isso que me deixa ansioso, porque eu acordei ansioso hoje, não sabia porquê. Talvez, eu acho que é o tempo de sono, sabe? Tem dias que parece que é pior a situação. Eu dormi super bem essa noite, não dormi tarde ontem, em relação a mim mesmo. Acordei bem às 9 horas da manhã. E nada disso significa que meu dia tá garantido de trabalho, né? Que é só sair pra trabalhar, não. É uma doença essa merda da ansiedade. Quando parece que tá tudo azeitadinho, não tá. Na tua cabeça, só na tua cabeça, né? Até os números são favoráveis pra mim. Não são 3 horas da tarde, minhas metas, eu já falei outro dia. 200 a 5. Faltam 40 pila pra fazer em 2 horas. Então, tipo, isso aí eu devo fazer ao natural, entre aspas, né? Só trabalhar. Me posicionar melhor, pelo jeito que não vai tocar porra nenhuma. Eu tô com uma de 5,88 que eu recusei agora, que eu não sei nem pra onde é. Enfim, eu devo fechar minha meta hoje também até as 10 da noite, como tenho feito na segunda-feira, como eu fiz ontem, como provavelmente vai acontecer hoje. Ou seja, diante de todas as dificuldades, tá tendo. Tá tendo. Mas não tá fácil. Não tá fácil. Não tá fácil mesmo. E daí tem o pessoal que vem, né? Que escuta isso atravessado como um corte. Olha lá, o Daniel tá dizendo que tá bom trabalhar. Não, o resultado tá aí. Bom não tá. Bom tava na semana da Stephanie. Daí tava uma delícia, daí tava no paraíso. Deixa eu ver aqui, a gente tá na Disney, né? Aquela semana, 11 pilas pra onde? Pegar na Farrapos pra levar pra Chácara das Pedras. Não é a melhor relação, mas vamos pro Chácara das Pedras, né? Talvez seja melhor que aqui. Vamos dar ali. Tá vendo aqui, passando aqui, ó, se arrastando. Mãe do Carlos Eduardo. Tem pavor de palestrinha, tem pavor de falar pra passageiro. Mas às vezes é inevitável, quando deixa picando. E essa vez escutou. Uma véia caiu uns pedaços que tá numa clínica aqui no Chácara. Trouxe aqui pra casa dela. Deixou 3 minutos esperando mais ou menos.
Daí quando ela chegou... Quanto tempo tá aí, moça? Eu olhei pra ela assim, um monte. Que é uns 5 minutos, diz ela pra mim. Eu disse, uns 5 minutos. Ah, mas são só 5 minutos. Bah, não mexe com quem tá quieto. Eu olhei pra ela assim, mas são meus. Teus o que, senhora? São meus 5 minutos. Não posso me estressar, diz ela. Acabei de sair de uma sessão de fisioterapia. Eu respondi para ela assim, cada um com seus problemas. Agora imagina se cada passageiro me deixar 5 minutos esperando. Se eu faço 30 corridas no dia, são 3 horas. Arredondei para cima para ficar mais dramático ainda, né? São 3 horas parado esperando o passageiro. Ela me olhou com os olhos arregalados assim. Não posso me estressar. Eu só queria deixar registrado, senhora. Tenho pavor de palestrinha. Eu só tenho a perder com isso. Ainda mais num dia ansioso, irritado como esse. Tem que me controlar mais. Numa dessas, o passageiro vai lá e diz que eu fui grosso, que eu fui rude, que eu fui o raio que o parta. O estagiário escuta o que ele quer, né? E eu tô na rua, assim como quem vê a merda, e bloqueado na 99 Pop por 15 dias. Não, 5, 10. Ah, sei lá, foda-se. 14h34, Ludwig, Félix da Cunha, vamos dar. Quando eu falei que não para mesmo. Duas velhas aqui caindo dos pedaços para embarcar na Carlos Uber, e bem na frente tá um caminhão do DEMAI, trancando toda a faixa de quem sobe, bem na frente da clínica. E eu parei do lado oposto, que era o único lugar que eu podia parar, né? E as velhas ficam me abanando lá. Eu falei pra ela assim, senhora, como é que eu vou parar aí? E os carros subindo. E as velhas me abanando. Estão lá me abanando até agora. Vai se fuder. É só no nosso. Só pra não passar batido, não ficar um assunto pela metade, 13h28 da tarde. Vou pegar aqui na Ernesto Ludwig, levar pro 737 da Félix, prédio comercial, por 15 pilas. Eu tô bloqueado na 99 para aquele... Pela mesma questão que aconteceu mês passado, aquela taxa de aceitação que não mudou, a taxa continua lá 33% desde a outra vez. Não sei como é que o estagiário da Pop faz essas contas, nem me interessa saber também. Nem me interessa saber. Então só pra, enfim, o que eu quis dizer no take anterior, que numa dessas, uma véia dessas, que eu dei palestrinha, me denuncia, me reclama, se reclama de mim, o estagiário entende o que ele quiser, me bloqueia e eu tô na rua, sem Pop. E ainda sem Pop, é isso que eu queria dizer. E ainda sem Pop. Mas enfim, chega de véia por hoje, espero, né? Cris, buscar agora. Eu acho que Cris, com certeza é um apelido. Não sei se de uma Cristiane ou de um Cristiano, ou qualquer coisa que o valha. Mas eu acho que não é velho, né? Hoje eu não tô afim dos velhos. Aliás, hoje eu não tô afim de ninguém, tá? Com todo respeito, hoje eu não tô afim de ninguém. Absolutamente ninguém. E não adianta insistir. E a Cris veio com o Rafa, seu filho autista, deve ter seus 7, 8 anos de idade. Quando ele entrou no carro, que eu percebi que ele tava noutra vibe, bons ouvidos pra isso. Eu pensei, vai ser uma viagem daquela, sabe? Criança vai vir. Uma vez teve um que eu não consegui fazer a viagem. Fui buscar ali no Jari, sabe? Nos prédios dos 472 ali. A viagem era pro Marista Rosário. Faz tempo isso. Tô esperando. Tava com Focus pra fazer, como faz tempo isso. Focus, ele morreu em 2019. Pra fazer como faz tempo isso. Tava esperando ali. Aí chegou a senhora e o rapazinho, a mesma idade do Rafa, esse que eu transportei agora. E ele veio e abriu as 4 portas do carro. E eu, meu Deus do céu. E a mulher correndo atrás dele, ele correndo, abriu as 4 portas, inclusive a minha. E quando ele abriu a minha, eu já puxei, daí ele foi lá
abriu essa aqui, daí fez a volta, abriu aquela ali. E a mulher, daí quando ele chegou aqui, eu cancelei a viagem. Não, senhora, desculpa, não vou levar. Não tem como levar uma criança dessa. Mas isso aí foi lá atrás. Quando eles entraram no carro ali, eu vi que ele é autista. A mãe dele me falou. Eu pensei, que nada, que guri inteligente, ligado. A única coisa que entregou o fato dele ser autista é a fala. Ele tinha uma fala meio embargada, assim, sabe? De vez em quando se perdia. Agora, fora isso, que criança que menino mais inteligente. Silvia, agora pegar aqui na Timóteo, levar pra Carlos Trem. 9 pila. Desliguei o X, vamos ver se eu consigo ficar só no Comfort hoje. Daí vem uma de 9 pila. Ai, coisa linda, né? Viagem de 2 km, 9 pila. Pois é, coisa linda, né? É pra isso que eu vivo. Olha, pessoal, vou me arriscar a dizer que tá tocando como em dezembro, sabe? Graças a Deus. Pelo menos tenho que escolher. Dá pra passar bastante raiva recusando, é verdade. Tô com tendinite, sabe? Vou entrar com atestado de capacidade, como é que se diz? Quanto estagiário. Lesão por esforço repetitivo. Só disso aqui, ó. Não, é sério, quando eu tô parado na sombra esperando corrida, cancelando, recusando, chega a me dar uma dor no braço. De tanto fazer esse movimento aqui, ó. Mas enfim, se souber desviar, sempre tem uma coisinha, sempre tem um sapato velho pra um pé cansado. Olha pro velho, corridinha de merda agora. Fiz essa de 9 pra dona Silvia. Que véia chata que levou nota 5 minha. Que é alto astral. Mas chata pra caralho. Mas é alto astral. Se pensar friamente, sou muito mais chato do que ela. Trouxe pro Sabor de Luna na Carlos Traem. Não sabia que tinha aberto. Eu tentei tirar dela a informação e eu não consegui. Ela não soube me dizer com precisão. Porque o Sabor de Luna que eu conhecia é ali na Freire Alemão, né? A minha dúvida é, isso aqui é uma filial ou ela trocou de lugar? Ela não soube me responder. Mas de qualquer maneira, a alerta de demanda e dificuldade para embarcar e desembarcar, né? Porque na Carlos Traem, bem na lomba ali, entre a Rótula e a Nilo, dependendo do horário ali, não tem como parar de estacionar. Eu só quero ver o que vai acontecer. Quero ver. E agora pegar outra corridinha de merda de 1.2 km. Aqui na Pedro Ivo. 7,88, 1.2 km. É exatamente isso. Pode tirar as pedras aí. Os faladores, os mimizentos, fofoqueiros de plantão, pode jogar suas pedras. Um dia a gente tem que falar sobre isso. Mais sobre isso. Sou motorista fofoqueiro mimizento. Não vai ser hoje. Hoje não tô legal pra falar sobre isso. Agora são 4h04 da tarde. Hoje o dia, sabe? Puta que pariu, cada um. Olha, hoje o dia, a tarde das véias louca. Mais uma. Que sequência. Entrei, vocês estão vendo que eu entrei no 300 da Bordini? Eu dei várias maçanetas aqui quando vim buscar. Parava lá embaixo. Tem que entrar, mandava mensagem. Tem que entrar, mandava mensagem. Eu nunca entrava, só cancelava. E é a segunda vez que eu trago. Outra vez, esses dias eu trouxe um senhor lá de Ipanema, no dia na semana da Stephanie. Era 50 pila, acho que eu corrida, não lembro. Procure lá os vídeos. Foi uma das primeiras, acho que a primeira corrida do dia. Trouxe lá da Zona Sul, não sei se era de Ipanema. Trouxe lá da Zona Sul pra cá. E agora essa véia. Pensa numa véia chata. Tá, agora já. O que eu faço aqui, tio? Não posso ficar aqui parado. Tô atrapalhando o trânsito. Se chegar alguém eu saio. Né? Se o guardinha vier. É isso que eu vou fazer. Se o guardinha vier mandar eu sair, eu saio. Sou bem mandado. Ah, mas eu podia mijar agora, tio. Ah, vou ali na Nova York, isso aí. Beleza, pega no posto da Nova York mijar. E depois... Tá ali também.
4h15 da tarde. Querida Marina, minha mais nova inscrita, passageira que eu peguei lá no Menino Deus. Não consegui mijar ainda, só pra não passar batido, tá? Tava chegando a Nova York, tocou na 24 pra levar lá pra Silveiro. E quando pensei que eu ia pro posto do Pegasus ali, do Mãe de Deus, tocou Marina, 12 pila pra onde? Lavras. O cara não tem minuto de sossego, tio. Marcou errado, tu tá marcando pra mim que é no mapa no 161 da Tarso Dutra, pegar o Francisco, só que na descrição do endereço tá o 10, que é do outro lado da avenida. Eu não vou fazer o retorno pra buscar o 10, pra buscar lá. Eu vou ali no Axis, se ele tiver ali, show de bola. Se não, cancelamos e vamos embora. Deu um mijo lá embaixo no posto sim do Galo. Só que eu vou ter que passar toda uma tranqueira só pro mijar, tio. O que o cara não faz pro mijo, né? Mas enfim, Marina, então seja bem-vinda ao meu canal. Diz ela que vai me acompanhar. Moça bem engajada com os aplicativos, pelo que eu entendi. Ela entrou me elogiando. Eu não vi, nunca vi na minha vida. Tipo assim, de cara, sabe? Bem da vibe que eu gosto, sem papas à língua. Motorista com tanto. Se existe, eu não conheço. Motorista com tantas viagens assim como tu. Isso que tu não viu as outras. Só tá vendo 60 mil aí. Tem mais uma turma entre a 99 em Drives e outros aplicativos que passaram por aqui. Mas enfim, vamos conversando sobre amenidade, sobre Uber, sobre... Até que eu tive que largar, né? Ela viu que eu sabia mais do que ela imaginava. Tive que largar, só tem canal no YouTube. Falo isso o dia inteiro. Os gurias estão cansados de me escutar, nem se passou um Virtus ali na Ijuí. Bebê, tá vendo? Esse é um retardado que me segue, inscrito no canal. Sinal, um abraço pra ti, meu amigo. Eu não consegui nem te responder, não deu tempo. Eu tava na Lajeado pra atravessar a Ijuí, falando com ela qualquer coisa. E se inscreveu ali na minha frente, aquela coisa toda. Disse que ia indicar pro namorado dela, que eles acompanham, eles gostam de ver isso aí no YouTube. Tipo, né, esses vlogs de vida real, aquela coisa toda, enfim. Que é uma tendência, viu? Não sei se você sabe, mas é uma tendência do YouTube isso aí. Esse tipo de conteúdo que eu faço. Se isso vai dar bom. Que tem que pegar na Tarso Dutra pra levar palavras. Que função que eu tô fazendo aqui, tio. Agora não pensei. Tomara que o Francisco não esteja ali. Eu preciso mijar. Agora são 5h08 da tarde. Indo pro protesto de ovos na tranqueira da rótula aqui. E aí vai descer aí mesmo. Não fica nem vermelho, né? Cara de pau. Não dá pra entender que conta que ele faz, sabe? Eu cheguei aqui, dito e feito. O Francisco tá lá no Corsa e o aplicativo mandou aqui pro Axis. Mandei a mensagem e cheguei. Esse estou aqui. Eu respondi 2. Tá lá no Insta. Eu acho que ele viu que se enganou e cancelou a corrida. 473 o estagiário me pagou por esse cancelamento. Eu andei, sei lá, 500 metros, nem isso. Eu recebi a chamada na esquina da Iguaçu com a Palmeira. Só peguei a esquerda da Palmeira, subi pro Otásio, cheguei. Tudo bem, numa tranqueira na rasta, né? Mas que não deu 5 minutos. 473. Às vezes o cara anda a vida inteira pra chegar a buscar um passageiro que não aparece, cancela de dar 0, né? Tu ainda tem que pedir vara e às vezes tu não ganha. Essa tranqueira que eu vou ter que passar agora pra mijar, ó. Que merda. Eu vou no Mac mesmo. Não vou até lá embaixo. Mas bem capaz. E depois da sinaleira até o Mac anda. Eu vou no Mac, claro que eu vou no Mac, óbvio. Por que eu vou lá na porra do... Tudo parado essa tranqueira aqui. Depois eu saio por trás e eu vou pegar lá em cima na Montenegro a próxima corrida. Não vou nem voltar pra Tarso Dutra. É isso aí mesmo. Cadê o Mac? Eu passei? Não, só voltava, né? Voltava a ter passado pelo Mac. MC Donald. Eu lembro que quando esse Mac aqui inaugurou, faz o quê? Uns 10 anos? Não tenho certeza. Chamava MC Donald. Assim como se fala MC, M-E-M-I-C-I, né? MC Donalds. Tudo junto assim. Que era uma ação que o McDonald's estava fazendo na época pelo Brasil. Cada loja, cada estado, eu acho, sei lá, com um nome popular
naquela região. A gente não chama de MC Donalds aqui, né? Assim, não numa... Por que eu tô fazendo propaganda de graça pro McDonald's? E nem o Big Mac eu vou ganhar. Eu sou uma bobada. Hashtag fica a dica aí, ó. Tu anunciante aí, dono de restaurante, lancheria, posto de gasolina, loja de pneu. Quiser colar essa marca aqui no canal Diário de Uber, demorou, hein? Demorou, amigão, que tá precisando do incentivo, né? O incentivo para dar um upgrade, fazer um upgrade, ter mais motivação, inclusive ter mais motivação para gerar conteúdo, porque às vezes ou quase sempre é na força do ódio. 7h28 da noite, anoiteceu em Porto Alegre. Aqui nessas travessinhas, que eu não sei como é que chama esse loteamento aqui, entre Maçô e Chico Pedro, entre a Coronel Maçô e a Chico Pedro, no bairro do Cristal, tem essas ruazinhas aqui fininhas, apertadas. Isso aqui claramente é um loteamento, mas eu não sei se tem um nome específico para esse loteamento. Se alguém souber, for da região, morar por aqui, deixe no comentário só por curiosidade. Que canseira. Finalizei. Fiz 2 corridas que eu achei que ia ser... Tava grandão e perdi quase 2 horas. A primeira de R$29, desde o fórum até o Fixad na Bela Vista, 6, 7 km, que me levou quase 1 hora por causa do trânsito. Daí cheguei lá, tocou na cara dos gols, só vim pro Cristal. Dizia 47 minutos quando aceitei a corrida, R$38. Eu disse, tô grandão, né? Não vou fazer em 47, acho que fiz. Acho que fiz em 47, se bobear 45, 44 minutos. Então, na verdade, das 6 às 7h30, eu fiz 29 mais 38. A cidade toda dinâmica. Quando eu peguei a moça, iniciei o Waze aqui e vi que tava dando 47 no Waze, que era o mesmo que o estagiário falou. Eu pensei, cai na pegadinha, né? Tá aqui o cara que só faz curta dentro do travesseiro. Enfim, sugou minha energia. E com certeza teria feito mais uns 40, no mínimo 40 e 50 reais a mais, se em vez de 2 corridas eu tivesse feito 5 corridas, por exemplo, curtinha, né? De 20 pila. Ali. Enfim. Mas é aquela corrida que tu olha assim, R$3 o km, não posso deixar passar, né? Às vezes deve deixar passar. Às vezes tem que deixar passar. Essa aqui era 13 para 39 e a anterior era... Eu não vi, mas dali do fórum até a Bela Vista não dá 7 km para 28, R$4 o km. Pô, como é que o cara vai deixar passar uma corrida dessa? Tempo, né? Bem na hora da tranqueira. Essa do fórum eu peguei, era 5 para 6. Finalizei a corrida, era quase 7 horas. Não, 6h40, sei lá. E depois, na sequência, essa aí que eu trouxe pra cá. Vou aqui no posto da Copacabana. Tô só de Comfort por enquanto. Preciso mijar como se não houvesse amanhã. E a vontade que eu tenho é de ficar por aqui pela Zona Sul, sabe? Se trocar umas corridinhas aqui, eu acho que eu vou ficar mais 1 hora no máximo. De qualquer maneira, o número tá bom, tá alto. O treinamento, no caso, né? Tô acima das minhas metas. Graças a Deus. Isso é mais importante, o resto é resenha. Por enquanto é isso, pessoal. Chega por hoje. Já aqui na Campos Velho. E no rumo ao Cafofo do Sol. Desce para as 9 da noite com sentimento de derrota total. Só o sentimento. Hoje a ansiedade me venceu. Hoje a ansiedade me venceu. O resultado tá bom, o resultado foi bom. Não atingi minha meta por pouco, mas como eu falei algumas vezes no vídeo de hoje, não tá nem um pouquinho afim. Trabalhei basicamente na força do ódio. E ódio de quem?
da minha cabeça. Foi bom movimento hoje, tocou. Recusei como se não houvesse amanhã, é verdade. Mas o que eu fiz, as corridas que eu fiz, em sua grande maioria estavam ok. Tudo bem, teve umas veias que me atrapalharam no meio da tarde, mas não tem nada a ver com isso. O fato é que hoje eu não soube lidar com essa porra dessa doença que se chama-se ansiedade. Isso é perigoso, né? Muito perigoso, porque para chegar numa depressão é muito fácil. Tem que se cuidar para não, né? Ter sempre um objetivo forte para sair de casa, para não deixar os pensamentos te tomar em conta da tua cabeça. Hoje foi difícil. Hoje eu não consigo nem falar mais no final. Uma crise que começou quando eu acordei e ela não parou até agora. E sem argumento, sem motivo. Tá tudo ok, tá tudo do jeito que tem que estar, dentro dos contextos, né? Não tem nada fora do eixo, digamos assim a curtíssimo prazo, a médio prazo talvez, a longo prazo tudo tem que mudar, é verdade, mas enfim, fiz o que eu pude, fiz menos que eu gostaria, menos que eu poderia, principalmente. Isso me deixa mais angustiado, saber que tá aí, o dia tá na pista, como diz o Marcelo, e eu não tô correndo atrás dele agora, né, nesse momento. Ainda tinha uma perninha boa pra fazer. Tem sido assim nesses últimos dias de noite. Tem dado pra fazer uma média por hora, principalmente. Talvez melhor que muitas outras horas do dia. Ontem, anteontem foi prova disso. Eu aproveitei bem, muito bem o movimento da URGS. Mas eu chutei o balde. Valendo. E pra minha frustração maior é não ter nenhum jogo de futebol pra acompanhar. Sempre tem, né? Sempre tem um jogo pra acompanhar. Talvez tenha as eliminatórias, né? O Brasil não joga hoje, né? Não acho que não é hoje que joga, não sei, não tenho certeza. Mas enfim, tentar me distrair com alguma coisa, achar uma série pra ver, ou qualquer coisa que eu valha. Vibe de 2, procurar. Acho que tem episódio novo. Acho que eles colocaram alguma coisa essa semana que eu não vi ainda. Enfim, tentar me distrair, subir esse vídeo, descansar, porque amanhã tem tudo de novo. E eu preciso amanhã, se não está 100%, se não for 100%, que esteja pelo menos 85% psicologicamente preparado para trabalhar. Moisés tá dando show. Eu tô completamente apaixonado por esse carro. E nem isso tem sido argumento para que... Nem isso foi argumento, na verdade, no dia de hoje, para que as coisas tenham sido melhor. Enfim, desculpa esse baixo astral no final do vídeo, mas é isso que eu tenho para entregar hoje, tá? Muito obrigado para quem chegou comigo mais uma vez ao final desse vídeo. Aos meus amigos inscritos, compartilhem suas redes sociais, e quem não for, eu faço aí imediatamente. E só para lembrar vocês, os meus vídeos não tem pauta, não tem edição e não tem vergonha. Eu sou meu patrão, nada me faltará. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.